Olá amigos, muito boa noite. Estamos começando aqui na Think TV mais uma edição do nosso Pense Nisso, canais 25, 525, todas as noites trazendo aqui um assunto interessante, convidado especial. A Think TV é uma TV regional que fala para o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e também Alto Tietê. E nós falamos para mais de 800 mil assinantes da NET, claro. Muito obrigado pela sua sintonia de sempre, você que nos acompanha. Aqui nós prestamos serviço e estamos entrando no segundo ano de Pense Nisso aqui na Think TV. E hoje nós vamos para o convidado entrevistado de número 205. É verdade. Por aqui já passaram mais de 200 entrevistados e com assuntos que eu tenho certeza que você gostou, entrevistados que você não conhecia, conheceu, e aqueles que você já conhecia, conheceu um pouco mais, não é? Então, é um programa feito com muito carinho, especialmente para você, e os convidados são especiais, como de hoje, né? Estamos trazendo aqui para bater um papo o empresário Antônio Ferreira Júnior, o Júnior. Quem não conhece o restaurante Vila Velha aqui em São José dos Campos, né? O Vila Velha é uma referência da gastronomia aqui na nossa cidade. Ele é o proprietário, Vila Velha começou com seu pai, o seu Antônio Ferreira, né? Toninho. Seu Toninho. Então, é o Júnior, nosso convidado de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, Toninho. Obrigado, Dirceu. Um abraço aí para todo mundo. Bem, ele foi um dos primeiros a participar do nosso programa, né? Quando nós começamos, deve ter sido o quinto ou sexto, o Antônio Ferreira Júnior, ele é presidente dos Senhores. Sim. O que é Senhores? Senhores é o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, São José dos Campos e região. Então, o Estado de São Paulo tem 24 senhores, são regionais. O nosso aqui são 18 municípios, imagina assim, Campos do Jordão, Taubaté, São Luís do Paraitinga, para o lado de São José até Guararema, Santa Branca. Então, esse miolão é a base territorial dos senhores de São José dos Campos. E depois de Pinda para lá, é os senhores de Aparecida. Bom, e os senhores, ele congrega bares, lanchonetes e hotéis. Hotéis, restaurantes, bares, pizzarias, hamburguerias, sorveteria, trailer, buffets, Qual trabalho que você desenvolve aí, Toninho? Então, essa entidade existe para defender os interesses, né, de todas essas, das empresas, né? Nesse momento está tranquilo, não tem tanto interesse para resolver, né? Não tem. Já não vou falar sobre isso. Está bem tranquilo agora. Então, esse tipo de coisa, quando acontece, por exemplo, que é de interesse geral, nós ativamos, por exemplo, no dia 24 de dezembro, nós entramos com uma ação junto ao governo do Estado, conseguimos uma liminar para voltar a trabalhar. Aí o ministro Fux estava de... como é que fala? Ele estava... Nesse período, né, ele é o presidente, só tinha ele pegou e cassou a nossa liminar. E nós trabalhamos também, uma coisa importante que a gente tem lá é a negociação da convenção coletiva, que uma vez por ano nós negociamos com o Sindicato dos Trabalhadores as condições que vão ser vigentes para o ano seguinte. Salário, enfim, todas as condições trabalhistas e de tal forma que viabilize a empresa e garanta uma condição mínima para o trabalhador também. São muitos associados aqui na região? Olha, empresas, nós temos hoje cadastradas lá com a gente em torno de 11.500. 11 mil? Dos 18 municípios. Mas o universo é maior, são mais empresas do que isso. A gente não consegue ter todas as empresas cadastradas. Então a gente imagina em torno de 16 mil empresas nos 18 municípios. E o sindicato leva informação para esses empresários, né? Leva informação, enfim, a gente tem advogado que presta consultoria, temos parcerias com várias empresas oferecendo vários tipos de serviço. A gente está sempre, constantemente buscando alguma coisa que beneficie a empresa, né? o associado, o contribuinte, como a gente costuma usar o termo. Bom, os senhores ficam aqui em São José dos Campos, né? A sede é em São José dos Campos. Tem outras sedes regionais? A gente já teve regional em Jacareí, Taubaté e Campos do Jordão,
Mas aí a gente fez a opção de não ter mais essas subsedes, né, as regionais, e daqui a gente atuar lá. E outra, com computador, internet, rede social, a gente conseguiu agilizar, mas talvez a gente volte a atender pelo menos essas regionais como uma vez por semana, alguma coisa assim, para dar uma assistência um pouco mais ali, né? As pessoas precisam sentar e conversar com a gente. Bom, digamos que um empresário queira abrir um restaurante lá em Santa Branca, né? Um exemplo. Ele tem um dinheirinho e falou, bom, eu queria abrir um restaurante. O primeiro passo seria procurar, então, os senhores para ter toda essa orientação? O ideal, sim, mas não é obrigatório, evidente. Ele pode ir lá e fazer, né, abrir a empresa dele, registra, enfim, né, procura toda a JUSESP, a junta comercial, e faz tudo através de um contador, né? Tem que ter um contador junto, evidente. E o ideal seria nos procurar para que a gente mostrasse, olha, a convenção coletiva funciona assim, você vai ter que trabalhar dessa maneira para estar legal. O interesse é que as empresas sejam legalizadas, né, evidente. Mas aí acontece que a maioria não faz, a gente vai atrás. São empresas pequenas a maioria, né? 90% da categoria formada por micro e pequenas empresas. Então, assim, o microempresário que ele tem um empregado, enfim, e aí não tem estrutura para... é ele que faz tudo. Como a pequena empresa também é assim, né? Sim, mas ele tem que buscar conhecimento. Tem que buscar conhecimento. Porque não adianta muita gente hoje pede um emprego, tem um dinheirinho, uma indenização, fala, não, vou investir num ramo de negócio. Ele não tem conhecimento, qual é o resultado? Ele quebra. Ele quebra. Assim, eu acho que, assim, na verdade, ele deveria começar a sentar com o Sebrae, que é uma excelente fonte de informação e de consultoria. O Sebrae tem vários profissionais capacitados. Não custa nada. Eu sei porque eu imaginei fazer um negócio, sentei lá, a gente mesmo que conhece as pessoas, você senta lá, olha, eu queria fazer tal negócio. E aí as pessoas conversam, então volta tal dia, ele tem um monte de informação, pesquisa de mercado, sabe? O primeiro passo, na verdade, seria o Sebrae, para ver se é viável o negócio. De repente ele quer montar num lugar, vai ver a lei de zoneamento não permite. Tem uma série de detalhes aí que uma pessoa que abre uma empresa tem que correr atrás. Então, essa orientação do presidente aqui é muito importante para você que abriu o seu negócio, né? Nesse ramo, ou em outro qualquer, né? Mas nesse ramo especificamente de gastronomia, você procure o Sebrae. Sim. Obtendo todas as informações do Sebrae, aí você vai, monta o seu negócio, mas antes disso, dá uma passada lá nos senhores, consulta os senhores, que é um sindicato do teu ramo de negócio. Patronal, que defende a empresa, na verdade. E aí você está bem alimentado de informações. Sim, né? Sim, eu acho que você está pronto para iniciar o seu negócio. O Sebrae já te deu a parte técnica, se é viável ou não o seu negócio, o investimento precisa mais ou menos, ele te dá essa parte, e aí a gente dá contribui com uma outra coisa, que é como funciona a empresa, como é que a gente pode defender, que tipo de serviço a gente presta. O mais importante de todos é a convenção coletiva. Quer dizer, você tem uma série de regras de relacionamento com o empregado, de relacionamento com os sindicatos trabalhadores, está tudo escrito lá. Porque muitas vezes o empresário não conhece a legislação, mas o empregado conhece. Conhece, exatamente. Né? Sim, sim. Cada vez mais. O empregado está esperto, não é mesmo? Internet, facinho, dá um Google e acha qualquer coisa. Tem profissionais disso aí, né? Porque ele fica 2 meses numa empresa, 2 meses na outra, leva esse aqui para a justiça, leva o outro para a justiça, na verdade, e o empresário desconhece isso. Então é bom consultar o sindicato, os senhores, para não ser pego de surpresa. Né? Exatamente. Depois você vai ver o seu investimento lá, de tudo que você trabalhou, geralmente é assim mesmo, como você disse. A pessoa trabalha, pega as verbas lá rescisórias dele, tudo que ele ganhou na empresa, né, que ele pega aquilo e investe no negócio, 6 meses, 1 ano depois ele não consegue mais fazer nada, perdeu. E aí, né, isso não é interessante, é óbvio. Paulinho, vamos falar do seu sindicato e desse ramo de atividade antes de março de 2020, né? Antes. Como é que era a região
a força da região na gastronomia aqui? Hotéis, restaurantes, bares, como é que é? Dentro da base, existem desculpe, cidades com características diferentes. Por exemplo, Campos do Jordão e o pessoal da Serra tem uma característica, um fluxo de turista muito grande. E já Taubaté, São José e Jacareí, da mesma maneira que Caçapava, tem um outro perfil que é um pouco mais industrial. Taubaté é industrial e também tem um perfil de turismo ecológico, tem lá, né, uma série de coisas que você consegue fazer. Mas eu sempre gosto de falar, tem gente que fica meio assim, mas a economia brasileira já vinha de uma crise iniciada lá em 2014, a partir do segundo trimestre de 2014, entramos numa crise econômica que ela piorou 2015, 2016, 2017, depois ela deu uma retomada, ou deu assim, enfim, diminuiu um pouco, mas a gente já vem dessa crise. Então, pegou, não todas, mas a maioria das empresas descapitalizadas. Então, nós entramos nessa pandemia, essa coisa de fechar, assim, de limitar as empresas, o trabalho das empresas, já descapitalizado. Então, não todos, evidente, tem algumas empresas, sim, mas a imensa maioria descapitalizada. Então, a gente entrou já numa condição meio complicada. O governo depois deu ajuda, né, permitiu a suspensão do contrato de trabalho e também a redução de carga tributária, redução de jornada e redução de salário, o que deu um certo alívio. Nós também negociamos, eu falo de uma maneira geral, com os proprietários, 90% da categoria, o negócio é imóvel alugado. Isso na pandemia? Isso já antes. Então, entrando a pandemia, entrou descapitalizado, a hora que viu que teve que reduzir, ou não podia mais atender nas mesas, já pegou todo mundo meio complicado. E aí, o que aconteceu? Vamos fazer delivery. Quem não tinha começou a fazer. Sim, eu vou falando os números, mas são números que, para a gente ter uma ideia do tamanho que... Isso é o número da Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. 55% das empresas dos bares e restaurantes conseguiram fazer o delivery, trabalhar com entregas. E os outros 45% não conseguiram, então ficaram sem faturamento. Ou tinha dinheiro, ou pegou em banco, ou não conseguiu sobreviver. Desses 55%, a queda de faturamento, desses 55% que trabalharam com delivery, tiveram uma queda de faturamento de 70%, ou seja, passaram a faturar 30% que faturavam antes da pandemia. Então você imagina o sufoco que foi para manter o aluguel, os fornecedores, os trabalhadores, mesmo com alguns benefícios que foram dados. A negociação com os aluguéis, com os donos dos imóveis, foi uma outra situação. Algumas pessoas conseguiram algum benefício e eu acho que a maioria não. Essa crise toda aí que passou e continua ainda passando, os empresários do ramo de gastronomia, o Toninho vai falar daqui a pouquinho, em razão dessa pandemia que chegou em março de 2020. Então nós temos um assunto muito longo ainda para tratar aqui no nosso Pense Nisso na TINC TV. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco Antônio Ferreira Júnior conosco aqui, continuando esse bate-papo no nosso Pense Nisso na TINC TV. Até já. Muito bem, nós voltamos aqui ao nosso Pense Nisso na TINC TV hoje, conversando sobre gastronomia, conversando sobre bares, restaurantes, lanchonetes, enfim. Esse segmento que ajuda a crescer a nossa região, enriquecer a nossa região, mas que hoje passa por um problema muito sério. E quem está conosco é o Antônio Ferreira Júnior, presidente dos Senhores, que é o sindicato da categoria, que vai nos falar sobre a pandemia. Antes da pandemia, Toninho, eu te pergunto o seguinte,
Antes de março do ano passado, a nossa região, São José, Jacareí e tal, estava bem servido de bares, restaurantes, lanchonetes, Campos do Jordão. Sim, estavam sim. Tínhamos uma variedade imensa, né, de bares, de restaurantes. Em todas as cidades sempre existiu, né, uma concorrência. E aí, quando existe essa concorrência, as pessoas têm que criam algum produto, criam um ambiente, música, não música. Em São José a gente teve uns problemas com música ao vivo no ano passado, portanto, antes da pandemia. Mas tudo isso a gente vai resolvendo conforme vai aparecendo, né? É porque eu pergunto assim, tem lugares que tem muita pizzaria, mas não tem público, né? Sim. Outros têm público e não tem a pizzaria. Nós estamos bem servidos? Sim, estamos sim. Estamos sim, de todos os vários tipos de bares ou de restaurantes, né, quem serve comida para consumo local, a gente está bem servido. Campos do Jordão tem excelentes restaurantes, Taubaté também, Jacareí também, tem lá amigos, né, da gente que trabalham lá, então nós tínhamos aí uma vida normal, tranquila, serena, né? Então vamos hoje comer um belo pintado na brasa. Vamos lá no restaurante Vila Velha. Hoje eu quero tomar um chopp diferente, eu vou lá no Coronel. Isso. Hoje eu vou querer tomar uma cachaçinha daquela pura, amarelinha, vou lá no bar do Sujinho, né? Então você tinha... Comer uma carne, tem um restaurante que trabalha muito bem com carne. Pois é. Então você tinha ali uma variedade de restaurantes, bares, lanchonetes, para você ser... Cafeterias. Os hotéis, né? Hotéis. Muitos hotéis aqui na cidade, você perguntava, mas tem hóspede para todos? Diziam que faltava hóspede. Sim. Faltava quartos, não é? Sim, nós chegamos no passado, sim. Recentemente não estava tanto, mas nós chegamos a faltar acomodação aqui para o Faltou. hóspede, com todos os hotéis que nós temos. Bom, então isso foi até 2019. 2020, aí vem a crise, né? Pandemia, e o segmento que foi mais afetado foi dos bares, restaurantes e lanchonetes, né, Toninho? Conte pra gente como é que tudo isso aconteceu na vida de vocês, empresários. Você vê, assim, o nosso setor foi o primeiro a ser fechado que eu digo a ser limitado, e aí um dos últimos a serem liberados, né? Estamos conquistando a nossa liberação aos poucos. Tivemos também várias negociações no início lá com os trabalhadores, com o sindicato dos trabalhadores, para tentar, olha, não é amenizar, mas fazer acordos para que evitasse inclusive demissão. Você tem que diminuir o custo, mas tem e evitar demissão também. Eu, por exemplo, a gente não quer demitir, não é isso, né? Como é que foi esse diálogo aí? Foi legal? Mais ou menos, não foi muito não. Não foi muito não, porque mesmo com a crise, ninguém sabia exatamente a dimensão da crise. O Sindicato dos Trabalhadores, ele acha que garantir o salário alto, você está melhorando para o trabalhador. Eu falo para eles, não é isso. Se você conseguir um salário um pouco mais baixo, você consegue mais trabalhadores trabalhando. Mas isso é difícil de negociar. Mas a gente conseguiu fazer um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Campos do Jordão e região interessante. De Taubaté a gente não conseguiu fazer, o sindicato não teve acordo. Isso, são 3, né? E de São José a gente fez um acordo, depois o governo federal fez um decreto, que tinha suspensão do contrato de trabalho e a diminuição de carga e salário. A gente tentou ajustar, eles não aceitaram, então fica uma situação, sempre umas pontinhas, sabe? Mas, e quem perde é o empregado, né? E quem perde é o empregado, porque o que vai acontecer é que a empresa não consegue manter o ritmo, não consegue manter os empregados, alguns são demitidos, o empresário já está descapitalizado, vai negociar o pagamento lá na frente. Então, assim, não é interessante para ninguém. Nenhum empresário gosta de mandar ninguém embora e falar, gente, eu não tenho dinheiro para te pagar. Ninguém gosta de fazer isso. Mas isso aconteceu. E, bom, aí, na verdade, foi exatamente no dia 24 de março que o governo do estado decretou que a partir do dia 24 de março não poderia mais atender
nas mesas, só poderia atender delivery e para retirada no balcão, uma série de coisas. E aí realmente os problemas começaram. Já vinha caindo bastante o movimento, viu, Dirceu, em março. E foi assim, começou a cair, começou a ficar assustador. Imagina no final de semana, num restaurante que faz fila, entra, num domingo, por exemplo, que faz fila, entrar meia dúzia de mesas. Opa! Então, uma coisa muito séria acontecendo. E a partir daí começamos, né, as negociações, negociar o aluguel, negociar com o banco, enfim, cada empresa foi fazendo o seu. E o sindicato cuidando dessa negociação com o Sindicato dos Trabalhadores. A gente levou em paralelo isso aí para tentar amenizar um pouco o efeito para ambos os lados, né? E alguns conseguiram negociar os seus aluguéis, outros não, e muitos foram fechando. A gente passava em restaurantes, assim, em bares que eram de amigos, você vai ver lá, daqui a pouco, pum, uma placa de aluga-se. Então, você fala, puxa, foi muito triste, muito complicado. E muita gente reclamando, e aí nessa hora é interessante, porque pessoas que nunca ligaram, nunca deram o menor valor para o sindicato. Cadê o nosso sindicato? Vamos lá, e o sindicato? Sabe, então a gente falou, bom, é a nossa hora estão nos valorizando, estão pedindo, né, a nossa atuação. E a gente atuou. Nós fizemos uma movimentação aqui em São José, foram na Avenida Anchieta, foram 120 pessoas, nós fizemos lá uma parada, não paramos o trânsito, não teve nenhum tipo de... Mas assim, 120 mesas, todo mundo... Todos de preto, né? Todos de preto, máscara, aí o sindicato providenciou máscara, álcool em gel, enfim, a gente fez uma série de coisas em São José. Passou um tempo, a gente tentando abrir na fase laranja, e a gente não conseguia. Nós fizemos esse mesmo movimento coordenado, São José, Jacareí, Taubaté e Campos do Jordão. No mesmo dia, no mesmo horário, com o mesmo tipo de traje, com as mesmas palavras de ordem, fizemos numa tarde os 4, começando no mesmo horário. Isso tudo é evidente que vira notícia, né? E não só aqui, mas isso passa para outras cidades do estado todo. Então a gente, sabe, assim, nós não somos um sindicato como o sindicato metalúrgico, sobe no caminhão, vai lá xingar todo mundo. Não é o nosso perfil. Somos um sindicato patronal, a gente negocia, a gente senta com a prefeitura, senta com os sindicatos dos trabalhadores. Então o nosso perfil é sentar, conversar e chegar a uma situação que agrade um pouco e agrade um pouco o outro também. Agora, com a prefeitura em São José, com os nossos administradores aqui, não só em São José, em outras cidades, né? Eu acho que houve esse diálogo todo, mas a administração municipal estava engessada em razão do governo do estado, né? Como é Sim. que lida com isso? Nós tentamos, sim. A gente, quando no começo de junho, a gente percebeu que poderia abrir, nós fizemos uma proposta de protocolos para bares e restaurantes e marcamos uma reunião com o Felício, fui sozinho, foi um grupo, né? Nós fomos lá e negociamos uma série de protocolos que tinha a ver com a primeira tentativa dele de abrir em abril, que o Ministério Público cortou e ele foi impedido de abrir. Nós pegamos aquele mesmo protocolo que tinha feito, atualizamos, demos uma cara com a nossa cara, negociamos com ele, ele achou, ele gostou, algum item ou outro, a gente, isso aqui não dá, isso tira, bom, ajustamos com a prefeitura e ali ficou, né, aquela proposta de protocolo que eles tinham teoricamente aprovado. Aí quando liberou, saiu o primeiro protocolo, não tinha nada a ver com o que a gente tinha conversado. E a partir de um certo momento, também eu acho por causa da eleição, eu não consegui mais falar com o Felício, só conseguia falar com o comitê, que o presidente era o secretário de saúde, né? O Danilo Stanzani, o doutor Danilo Stanzani, que eu conheço também faz tempo, conheci até o pai dele e tudo, que é uma pessoa que é super profissional, né, super centrado, não é nenhum... E a gente conversou, fui lá várias vezes nesse comitê, umas 4 vezes,
sempre defendendo uma posição de dos buffets, buffet infantil, pessoal de eventos, dos bares e restaurantes, mas a gente não conseguiu evoluir muito. Não é pressão, mas você está ali, olha, gente, assim, dando vários exemplos, quer dizer, tentando ampliar um pouco a visão, não só a visão ali de... Claro que a gente se preocupa com morte, com contaminação, evidente que a gente não quer isso. É por isso que a gente adota protocolo e cumpre os protocolos. E tentando convencê-los disso. Mas, enfim, faz parte deles e da negar e do nosso pedir. O papo de hoje é com o Antônio Ferreira Júnior, presidente do Senhores, Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes aqui da nossa cidade e também de toda a região, falando sobre a importância desse segmento na região e falando também dos problemas em que os empresários estão passando nesses últimos tempos em razão dessa pandemia toda, muita gente quebrando. Daqui a pouquinho vamos saber do Toninho. E agora, como é que nós vamos caminhar daqui para frente nesse segmento importante na economia da cidade e da região? Já já, aqui no Pense Nisso. Muito bem, estamos de volta aqui no Pense Nisso, na TINC TV, a sua TV regional, hoje falando sobre bares, lanchonetes, restaurantes e afins, com o presidente dos Senhores, que é o sindicato da categoria, o Antônio Ferreira Júnior, que nos posicionou no primeiro bloco sobre a importância desse segmento aqui na nossa cidade e região. E, segundo bloco, veio a pandemia, né, que tirou muita gente do mercado de trabalho, né? Tirou. Não só o trabalhador, o funcionário, mas também como empresário, né? Estimativa é que 30% das empresas fechariam até o final da pandemia, mas imaginando no ano passado já. Isso aqui? Nacional. Nacional. É. Agora, nós temos aqui os Senhores, né? O sindicato regional dos Sim. hotéis e tal. Você falou aí de um sindicato, Associação Brasileira, é isso? Tem, chama Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E nós temos no estado também alguma entidade que... Temos sim. Ela tem uma sede em São Paulo, ela é regional também. Na nossa região nós não temos sede da Abrazel. E como é que foi a tratativa da Abrazel com o governo do estado nessa questão? Então, a Abrazel, ela tem uma estrutura muito maior que o nosso é regional, ela tem uma estrutura nacional. E eles entraram com várias ações, a gente entrou também com várias ações. Eles entraram com várias ações, eles têm um canal de comunicação maior do que o nosso, por questões políticas mesmo, né? E por ser uma associação nacional, eles têm um poder de fogo, digamos assim, maior que o nosso. Mas também não conseguiram grandes coisas não, viu? O que eles fizeram bastante, que foi interessante, foram vários estudos que a gente não consegue fazer, eles conseguem fazer. Essas estimativas, os números que eu tenho falado, são basicamente de estudos deles, que eles conseguem fazer em nível nacional, e a gente imagina que isso possa, né, como uma média, a gente aplica essa média na região também. Bom, nós tivemos aí recentemente mais uma decisão do governo do estado, abre e fecha, fase laranja, fase amarela. E vocês vivem numa expectativa tremenda, né? Será que volta a fechar tudo novamente? Então, o complicado, o que eu acho assim complicado é o seguinte: pega esse pessoal do governo do estado, são pessoas que nunca, a gente costuma falar isso, que nunca ficaram do lado de dentro do balcão meia hora. Então, nas vésperas, ou não na véspera, mas alguns poucos dias antes do Natal, fecha. Diz que não vai poder trabalhar. Só que o que ele não sabe é o seguinte: para esse tipo para festas de final de ano, tem produtos específicos, a gente tem uma expectativa em cima disso. E isso não dá para... Ninguém faz compra, restaurante, bar, hotel, quem vai fazer as ceias, não faz compra no dia 24. Que fechou, não vou fazer compra. Você faz um mês antes, dependendo do volume, senão pelo menos 15 dias antes. E estava todo mundo estocado para isso. Aí chega o governo do estado, não pode abrir novamente, né? Sim, assim, é uma fase que as pessoas relaxam um pouco, né, e saem mais. Não estou dizendo que saem mais significa que estão aglomerando, mas saem mais.
relaxa, sai com a família, ou sai com um amigo do escritório. Como milhares e milhares saíram e foram para as praias, né? Sim. E aí, né, virou aquela bagunça toda. Mas o que aconteceu? Por que a revolta? Pô, mas eu estou estocado, não vou poder servir no salão. E qual a diferença? Mas você pode trabalhar o delivery, tá? Mas qual a diferença? E por isso que eu digo, esse pessoal, esses técnicos que vivem numa sala com ar-condicionado, não tem noção do dia a dia. O que acontece? O perfil de compra, não o perfil, a cesta de compras, digamos assim, de uma pessoa que vai comer lá, que senta à mesa, é diferente. Ele pede uma entrada, ele pede uma bebida, seja um vinho, seja um refrigerante, um suco, ele come o que e depois ele toma uma sobremesa, não sei o quê, e o prazer de café, sair também, né? O prazer de sair e vai. Quando é delivery, ele chega o que eu quero. Eu vou citar o meu caso, ele quer um pintado. Ele vai lá e pede um pintado. Ele não vai pedir couvert, ele não vai tomar uma cerveja, ele não vai tomar uma sobremesa, ele não vai tomar café. Isso tudo é venda minha. Então eu vendo muito menos. E aí fico o pintado, ok, eu vendi. Os outros produtos ficam lá parados. Então a revolta, digamos assim, de todo mundo falou, pô, mas não é possível. Foi exatamente por isso. Todo mundo estocou e não podia trabalhar. Aí os senhores entrou com um mandado de segurança e no dia 24 de dezembro nós entramos com um mandado de segurança para trabalhar, para poder abrir 25, 26, 27, 1, 2 e 3. Na segunda-feira, que foi dia 28, nós conseguimos uma liminar do TJSP, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para poder trabalhar no dia 1º, mas aí algumas horas depois o ministro Fux, que era o ministro plantonista, né, do STF, ele cassou a nossa liminar. A Aparecida entrou com a liminar, porque aí que eu fiz, repassei isso para o Estado todo, os presidentes de outros sindicatos. Aí o pessoal de Aparecida fez uma ação igual a nossa, conseguiu eliminar também, o Fux cassou também. Então a gente fica tentando, e isso frustra. Agora, por quê? Então eu não posso mais abrir. Eu posso abrir, eu estoco ou não estoco? Outra coisa, uma outra coisa que eu não citei na questão do final do ano, você pega a escala de trabalho. Você tem que mexer na escala dos trabalhadores, e não dá para você avisar no dia 24, dia 25 não é, mas 26 você vem trabalhar, mas era minha folga. Então você tem que avisar, tem que combinar tudo antes, ele também, na casa dele, ele tem a vida dele. Olha, gente, dia 26 eu ia folgar, que é tal dia, mas eu não vou mais, porque eu vou ter que trabalhar. Então, todo mundo já se ajusta. Aí, cancela, muda tudo. Aí, dia 1º, a mesma coisa. Então, essa insegurança é uma coisa extremamente complicada para a gente, porque você investe em estoque, na estrutura, e depois não consegue vender. Então, fica com um champanhe ou um espumante que você venderia mais no final do ano, não vende, aí fica com ele estocado. Então, parado, né? O estoque tem que girar, não tem que ficar parado. Então, a verdade é que realmente nós vivemos aí uma pandemia, Covid-19 está por aí, tome cuidado, né? Se precavenha, protocolo. Mas nós vivemos também numa briga política, né, Toninho? Briga política. Especialmente em São Paulo, porque nós temos aí o governo federal dizendo abre, e o governo do estado dizendo fecha. Então, é uma briga política que tem prejudicado enormemente aí um segmento do comércio importante no Brasil, né? Sem dúvida. E assim, só também em relação ao último decreto estadual, o que nos deixou feliz foi o seguinte, finalmente reconheceram o que a gente vem falando desde abril, mais ou menos, que com os cumprindo os protocolos, como a gente tem esses protocolos para ser cumprido, distanciamento entre mesas, número máximo de pessoas por mesa, todo mundo de máscara, álcool em gel nas mesas, não atender gente em pé no balcão, só sentado. Cumprindo os protocolos, a probabilidade, ou a possibilidade de se contaminar é menor do que numa festa clandestina, numa festa de... Então, o governo do estado está pediu para que os bares, restaurantes e lanchonetes fizessem como fazem nos ônibus, né? Nos ônibus da capital, nos ônibus das cidades também. Tem o protocolo, a distância, sim, né? Sim. Ninguém em pé, na verdade. A gente cumpre isso. No ônibus, né? Exatamente. Na verdade, no ônibus todo tem mundo... a medida lá, tem, 2 metros, tem.
Então, isso a gente cansou de falar, é absurdo. Vemos aí os ônibus lotados. Todos os dias. Verdade, todos os dias. Os trens, o metrô lotado. E o homem vai mexer com os bares, restaurantes que tem ali. No seu restaurante tem ali a medida certinha, né? Tudo medido. Então, assim, pelo menos assim, a gente reconheceram que a gente cumpre esses protocolos, tem esses protocolos. E também ficou evidente que o aumento, a piora dos números, o aumento, foi devido a festas clandestinas, festas familiares, a praia lotada. Então, nós não contribuímos, ou contribuímos muito pouco com isso, com essa piora dos números. Mas eles vêm restringir os bares e restaurantes. E assim, aí o pessoal me perguntou, Júnior, mas então, você gostou do último decreto? Eu falo, olha... O que a gente continua não concordando é com a restrição de horários. Tem que usar a mesma lógica usada no dia da eleição, que é a lógica correta. Amplie o horário para diminuir a possibilidade de um aumento de demanda, diminuir os picos de demanda para os restaurantes, para os bares. Então, se aumenta, amplia e não diminui. Diminui se aumenta a possibilidade. Na eleição foi assim. Por que não usar essa mesma lógica? Que, na minha opinião, é a lógica correta, né? A gente não está aqui sendo irresponsável, falando, não, que se dane-se, vamos abrir, não sei o quê. Não é isso. Eu estou defendendo também, deixa claro para todos, estou defendendo as empresas que cumprem os protocolos. Ah, mas tem empresa que não cumpre. Tem. E aí, sinto muito, fiscalização, lei. Eu acho que tem que ser assim. Se a gente quer um país melhor, se a gente quer um país decente, enfim, se a gente quer um país melhor, nós temos que começar a cumprir as regras, cumprir leis. Se a gente for pegar no mundo os países desenvolvidos, são os países que as pessoas cumprem as leis, porque se não cumprirem, a coisa é séria. Você pega Estados Unidos, vai dirigir bêbado lá, Alemanha, Japão, França. Então a gente tem que começar. E aí eu não defendo empresa, restaurante, bar que não cumpre a legislação. Eu não gosto dessa legislação. Vamos trabalhar para mudar a legislação, não para descumprir. Não é verdade? Mas tem que ser então vamos atuar junto ao deputado estadual, a um vereador, vamos conversar com eles, convencê-lo que isso não está correto e não descumprir a lei. Porque um cumpre, o outro descumpre, o cara que descumpre é o espertão, se dá melhor. Quem cumpre está dentro da regra, mas acaba se dando pior. Então eu falo, eu também não vou cumprir. Setembro e outubro, que foram 2 meses de eleição, foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Ninguém importunou, não é? É mesmo? Exatamente. Ninguém falou em Covid, ninguém falou em coronavírus. A dengue, então... Dengue não existe COVID mais. Já acabou. Graças a Deus a dengue acabou. Já engoliu todo o mosquitinho da dengue. Mas quando passou a eleição, aí já vem o decreto do governador... Na sequência. Né? Restringindo tudo. E aí restringe os bares e restaurantes. E como você disse agora, e os ônibus? E os ônibus municipais? Isso eu falei no nosso comitê para o doutor Danilo. Doutor Danilo, os ônibus estão lotados. Ou existe algum acordo com o vírus de que no ônibus ele não pode, ele é proibido ele entrar lá e contaminar as pessoas? Então, sabe, eu acho assim que não existe muito uma lógica, né? Infelizmente, as pessoas estão achando e estão fazendo o que estão achando. Mas assim, não existe, porque se existe uma lógica, um bom senso, o que foi aplicado na eleição deveria ser aplicado, e não estou falando só de bar e restaurante, não, de quem atende todo o comércio, de uma maneira geral. E volto a repetir, não estamos sendo irresponsáveis, não. Que nós estamos aqui, eu estou aqui e defendo firme, são as empresas que cumprem os protocolos, horário de fechar. Eu não gosto, não concordo com o horário de fechar, mas tem. Então a gente tem que cumprir o horário de fechar, venda de bebida alcoólica limitada, não concordo também, mas existe a regra, limite máximo de pessoas por mesa, espaçamento entre mesas, medido. Pega lá uma trena, mediu 2 metros entre mesas, põe, mas vai acabar com o meu salão. Então, vamos convencer o prefeito a diminuir isso. Nós tentamos convencê-lo a fazer 1,5 metro. Ele falou, não, 1,5 metro,
Levamos legislação que estava acontecendo na Europa, tudo com 1,5 metro, nos Estados Unidos. Levamos um monte de coisa. Ele falou, não, tem que ser 2 metros. Supermercado é assim, o supermercado tem que ficar 2 metros longe, né? A gente tentou, não conseguiu. Vamos cumprir. O cidadão vai lá fazer uma compra ali no hortifruti, ele compra, ele sai, você vai lá e compra, tudo dentro de uma regra, né? Vai lá no supermercado uma hora dessa daí, bom, já que passou das 10 da noite, né? Mas amanhã vai no supermercado, você vai ver lotado. Vai. Os ônibus lotados, os açougues material de construção lotado. E os bares, restaurantes, lanchonete, não. Tem um determinado horário que tem que fechar. Mas só que a legislação proibia abrir logo cedo, né? Sim. E aí tinha que se virar com o delivery para tentar sobreviver, né? E não é fácil não. Não é fácil. Delivery não é fácil. Mas no quarto e último bloco nós vamos voltar a conversar com o Antônio Ferreira Júnior, que vai nos falar aí da expectativa desse segmento para o ano de 2021 que está começando. Já, aqui no nosso Pense Nisso. Muito bem, nós voltamos aqui ao nosso Pense Nisso na TIM TV, canais 25 e 525 da NET, e, claro, falando para mais de 800 mil assinantes da NET, claro, aqui em toda a região. E aqui é Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, também o Alto Tietê, muita gente acompanhando a gente aí. Obrigado pela sua sintonia, audiência de sempre. E hoje estamos falando de bares, restaurantes e lanchonetes. Sei que tem muitos bares e lanchonetes aí que nos assistem, né? Porque nosso programa é reprisado também pelas manhãs, dentro da grade da TIM TV. E como no primeiro bloco o Toninho disse, que ele é o presidente do sindicato dos bares e restaurantes, você vai abrir aí um negócio, vai no Sebrae, depois vai lá no sindicato, tome todas as informações para não ser surpreendido. Bem, presidente, chegamos em 2021, depois de toda essa encrenca que nós vivemos aqui em 2020, agora 2021. Qual a expectativa do seu sindicato e que palavras de conforto o senhor poderia dar aí para os empresários desse segmento? Olha, eu acho que a nossa maior expectativa ela está centrada na vacina. E o que a gente espera, acho que como todo brasileiro, é que acabe essa briga política em torno da vacina. Não tomar a vacina. Eu acho assim que os órgãos técnicos têm que dar o parecer e falar, gente, essa aqui, ok. E aí as pessoas têm que ir atrás e têm que tomar. Eu vou tomar. Claro, uma vacina devidamente classificada lá, enfim, né, pela Anvisa. E a partir da vacina, eu acho que a gente vai conseguir, mas isso também, viu, Dirceu, eu acho assim, nesse primeiro semestre, o que é bastante tempo para a gente, né, devido a tudo que aconteceu em 2020, é bastante tempo, a gente teve bastante prejuízo já no ano passado, e esse ano muita gente tomou dinheiro emprestado em banco o ano passado e começa a pagar logo mais, maio, junho, julho, começa a pagar. Então a gente está torcendo, né, esperando que acabe essa disputa política em torno da vacina, que as pessoas sejam vacinadas e a partir daí exista um certo, não relaxamento e acabou, não é isso, mas uma certa segurança, pelo menos, que vai começar pelos profissionais de saúde, depois pelos idosos, né? Então, para que as pessoas consigam voltar e voltando aos poucos à normalidade, à vida normal, é um novo normal, mas de poder fazer as coisas, sair para fazer coisas, enfim. Não estou falando só de sair para consumir, não estou. Claro que a gente quer isso, mas não é exatamente isso. A gente quer que as pessoas voltem a viver bem, né? Voltem a sair. O que hoje está proibido, que também para mim não faz nenhum sentido, é o lazer. No nosso caso, bares e restaurantes, nós estamos incluídos aí em lazer, por isso que fecha às 10, porque isso foi me dito pelo nosso prefeito, tenho o maior respeito por ele, mas a partir das 10 não é lazer não está permitido.
Então, eu não entendo por que não permitir lazer. As pessoas precisam de lazer, né? Lazer para mim não significa aglomeração, mas então a nossa expectativa é essa, que venha essa vacina e que a gente possa voltar a trabalhar, as pessoas possam voltar a trabalhar, possam voltar a sair, haja mas eu não estou aqui dizendo de relaxamento, que vamos voltar ao que era, e oba-oba, e fé. Não é isso. Eu estou dizendo voltar à normalidade sem oba-oba, sem... ninguém precisa fazer... Muita precaução, né? Sempre com precaução, mas que haja uma certa tranquilidade para as pessoas voltarem. Eu sei, na minha modesta opinião aqui, os primeiros 6 meses do ano, a gente vai continuar nessa vai e volta. Existe uma expectativa, se os números continuarem como hoje, né? Nós estamos aqui no início de janeiro, se os números continuarem a piorar, que o governo do estado pode se antecipar e regredir e trazer a nossa região para uma fase laranja, por exemplo, existe ainda essa sombra, essa nuvem negra em cima da nossa cabeça, e a gente não quer isso, evidente, mas que a partir do segundo semestre a gente consiga já retomar, não normalidade. Na verdade, a gente lê bastante, né, também, para tentar enxergar Eu li hoje que alguns investidores, um pessoal mais ligado nessa coisa, o Brasil retoma o crescimento a partir de 2023. Então, não significa que vai ficar caindo, não é isso, mas retoma o crescimento, né, a partir de 2023. Então, nós temos que... O senhor falou que tem 11 mil associados aqui em toda a região, né? Sim. Então, nessa pandemia 2020, como presidente, o senhor deve ter ouvido muitos empresários aí, né? Reclamarem, lamuriarem, muitos perdendo a esperança, não é verdade? Então, agora, 2021, conversando com aquele empresário ali que está desolado, né? Perdeu muito nessa pandemia, que conselho como presidente o senhor daria a ele? Olha, eu acho que é uma excelente hora para você que está aí, né, dentro do seu negócio. Você é o dono, o pequeno empresário, o micro pequeno empresário, você sabe, faz tudo dentro da sua empresa, né? A gente sabe que é assim. Nós temos que renovar, inovar, criar. Não dá para imaginar que o mercado, que as pessoas vão continuar com o mesmo hábito de consumo. Então, coloque produtos novos, coloque um sistema que funcione mais automaticamente, enfim, os sistemas de back-office lá. Inove, trabalhe melhor um canal importantíssimo que nós todos descobrimos, alguns já tinham descoberto, mas a maioria descobriu, que é o delivery, o famoso delivery, que passa das entregas. Põe um sistema para funcionar, arrume um sistema de entrega, motoqueiros, enfim, faça mas tudo dentro da legalidade também, sabe? Não procure ser o mais legal, legal no sentido de lei, para você trabalhar tranquilo e dormir tranquilo. Se chegar uma fiscalização, você está tranquilo. E é isso. Eu acho que é a hora da gente sentar e botar a criatividade em dia. Se você tem alguma dificuldade, contrate um profissional. Mas ninguém pode pagar. Mas combine com ele alguma coisa, ele também está precisando, está todo mundo. Então, um profissional que trabalhe as suas redes sociais, enfim. Eu acho que é isso, que é uma maneira da gente sair, ou pelo menos conseguir atravessar esse período crítico que nós estamos atravessando e vamos continuar atravessando aí em 2021, pelo menos no primeiro semestre. E esse conselho do presidente, do Antônio Ferreira da Silva, ele serve para as grandes empresas, né? Grandes restaurantes, grandes hotéis, grandes lanchonetes, como também para o simples bar, restaurante, lanchonete, o simples hotel. Sim, uma hospedaria. Serve para todos. Pensão. Né? Para todos. É momento agora de se reerguer, como o senhor disse, inovar. Pesquise, entre um produto novo, uma coisa diferente que você pode colocar no seu cardápio.
repense como você atende os seus clientes. A gente não faz favor, eles estão lá, eles são, na verdade, os nossos patrões, né? Porque ele não for gastar lá, ele vai gastar em outro. Então, a gente tem que conseguir trazer esse pessoal para continuar consumindo nos nossos negócios. Para isso, você tem que tratar bem, tem que ter produto bom, tem que ter um ambiente bom, não é verdade? Limpinho, aciado, com coisas modernas. Não modernas, mas tudo de acordo com o seu cliente, com a sua clientela, evidente. E eu acho que é a hora da gente sentar e fazer isso. E essa inovação também passa pelo Sebrae, né? Porque você pode ter um comércio, você queira expandir esse comércio, vai lá no Sebrae. Fala, eu tenho isso e quero chegar nisso. Então o Sebrae pode arrumar o caminho, né? O Sebrae, eles são muito bons nisso. Muito bons. Eu digo, o senhor, a gente já fez várias parcerias com eles. Eu confio bastante. Eu já fiz curso lá também no Sebrae. Apesar de toda a experiência da família, a gente fez cursos no Sebrae, são muito bons nisso. Acho que vale a pena quem tem esse interesse também de aprender, tem que aprender sempre, né? A gente tem que aprender sempre. E dar uma passada lá, uma consultada com eles, que vale muito a pena. Agora, como empresário nesse segmento, se você quiser saber sobre legislação, os senhores têm lá um corpo de advogados que pode dar toda a orientação, né? Exatamente. Não só a legislação trabalhista, que é a mais solicitada, mas também a convenção coletiva, que são as normas que regem o relacionamento entre a empresa e o trabalhador. Eu acho que é muito importante você conhecer isso a fundo para evitar problemas futuros. Bom, e os senhores estão em São José dos Campos, em qual endereço? Rua Coronel Madeira, 47. Ali do famoso Os Três Patetas, no térreo, no centro de São José. E atende no horário normal? Horário comercial. Atende no horário. Eu vou falar um telefone, telefone fixo. Nós vamos poder mostrar esse telefone, não pode falar. Tá, é o 3922-4977. 3922-4977. Ligue lá e se informe, pergunte, tire as suas dúvidas. E, enfim, para você tem que se aproximar. Você, sabe, o sindicato está lá à sua disposição. Está lá para tirar suas dúvidas, resolver os problemas que são comuns. A gente está lá para isso. Nós realmente defendemos os seus interesses. Pois é, e nós que não somos de bares, restaurantes e lanchonetes, somos consumidores. Estamos em coro, unidos com você, empresário, para que tudo isso passe rapidamente, que a gente possa ter aquele local de encontro, né, dos amigos. Sim, né? Sim. Uma cervejinha, bater um papo, comer um peixe, uma carninha, não é verdade? Tirar gosto. Quanto isso está fazendo falta para todos nós, né? Então, essa falta que nos faz em razão desses obstáculos que vocês estão tendo, né? E que nós não podemos usufruir. Esse momento de lazer, né? Sim. O happy hour. Né? Exatamente, é importante, eu acho isso. Sim, bater papo, negociar, enfim, levar a família para um restaurante, uma pizzaria. Isso está nos fazendo muita falta. Então, nós estamos unidos com vocês aí para que nós possamos ter tudo de volta, aquilo que nós tínhamos no passado. Presidente Antônio Ferreira Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Pense Nisso. Foi muito importante e esclarecedor esse bate-papo. Muita gente aí que está nos assistindo talvez não tinha conhecimento da importância desse sindicato aqui na nossa região e querendo, como o presidente disse aí, é só fazer um contato, o telefone está aí e ele pode dar mais explicações para você que é empresário do ramo, né? E o nosso espectador, de uma forma geral, está esperando a volta desse nosso escritório. Né? Exatamente. Porque um barzinho é o escritório de cada um de nós, não é verdade? Então, muito obrigado pela sua participação, presidente, e esperamos que tudo isso passe rapidamente. Do jeito que veio, volte. Sim, a gente também espera bastante isso, né? E assim, esperamos que os empresários também levem a sério e cumpram as regras, enfim, e que a gente possa, a partir aí desse ano mesmo, já retomar, do segundo semestre principalmente, retomar e pelo menos voltar a dormir, né? A noite toda já é uma grande coisa. E na primeira participação do Toninho aqui no nosso programa, nós falávamos do desenvolvimento que estava esse segmento, né? Infelizmente,
depois do programa, logo no começo do ano, aconteceu tudo que aconteceu. Então, vamos esperar que o Toninho volte aqui, ele vai voltar mais vezes, mas que ele volte aqui no final do ano e diz, olha, eu não falei, depois da vacina, agora a coisa está bombando. Pô, seria um maior prazer voltar aqui para fazer uma otimista e, né, falar, olha, nós estamos realmente crescendo, voltamos ao nosso patamar aí de... Então vamos voltar aqui com um bate-papo dizendo que esse segmento aí, bares, restaurantes, hotéis, pousadas e... Hamburguerias, pizzarias, sorveteria, esses carrinhos aí. Bufês, todos. Tudo. Voltou e voltou bombando, se Deus quiser, que Deus vai querer. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Vamos encerrando aqui mais um Pense Nisso na TIM TV. Hoje, conversando com o Antônio Ferreira Júnior, ele que é empresário da cidade, dono do restaurante Vila Velha e também é presidente do Senhores Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e tal. Muito obrigado pela sua sintonia e amanhã voltamos às 10 da noite com mais um entrevistado e mais um assunto do seu interesse. Obrigado, até lá.